Bom dia. Aqui, apresentação. Então, eu vou estar falando, né, sobre por que você deve padronizar suas respostas de erro de API e por que isso é tão importante nos dias de hoje, né? Então, primeiramente, vou falar, né, falou um pouco sobre mim, né? Tenho 36 anos, sou casado com uma nordestina que conheci pela internet, né? O cara que mais fica ali no computador, né? Sou pai de um casal, Isabela e Matheus, bacharel em ciência da computação, especialização. Já trabalhei no grupo Edu Queiroz, Fretbras, hoje atualmente estou na MEMED e eu sou esse aí do escritório do MEMED, né? Eu vou refatorar a pergunta, né? Por que nós devemos padronizar as respostas de erro de API, né? Sempre que a gente quer padronizar algumas coisas, é porque essa tal coisa já está ocasionando problema, já tem uma coisa que não está dando certo, então já não está facilitando a vida de ninguém, né? E aí como que a gente pode, no caso aqui, padronizar as respostas de erros, né? Então, primeiramente, imagina o que aconteceria se não existisse esse padrão na sociedade, né? Já imaginou ficar aquele boneco assim, se pensando assim, o que aconteceria, né, se não tivesse o código de barras na hora que você vai ali comprar um produto, ou as medidas, né? Por exemplo, eu moro lá em Catalão, é 700 quilômetros, né? Então, através das medidas, você consegue ter noção, por exemplo, no caso, a distância, se é perto, se é longe. Então, no meu ver, quando não existe padrão, se não existisse padrão, a gente, para mim, a sociedade era caótica, a gente não estaria tão evoluído, né? E se não existisse padrão na TI, né? Pensando aqui pelo lado da API, imagina os status code, se não tivesse status code, né? Não tivesse ali 200, os erros 400, 500, na hora que você fosse consumir a API ali e retornasse na resposta só assim, erro ou sucesso, você nunca saberia identificá-lo, né? E aí tem os lints, né? Que os lints é uma maneira de você escrever o seu código seguindo algumas regras, né? Ali pro PHP tem o PHP Stamp, PHP Codefix, tem um SonarLint, né? Então esse rolo que vai varrendo o seu código, né? Ele vai ajustando o seu código para que seu código fica naquela regra que a empresa, a equipe decidiu. Mas aí o que é padrão, né? Para explicar por que a gente deve padronizar, nós temos que saber o que é a definição de padrão, né? Então, pelo dicionário, é qualquer objeto que serve de modelo, né? E também é uma norma determinada e aprovada, né? Então, precisa ser aprovada pela empresa, pela comunidade, pelo um órgão maior, né? E é aquilo que serve para ser imitado. Então, padrão vira-se um modelo, é aprovado e aí a gente começa a imitá-lo. E quais as vantagens de padronizar? Primeiramente, a eficiência, né? Simplificar a comunicação e a colaboração. Então, imagine que você manda ali um code review ali e já com um link passado. Então, a pessoa que vai fazer o code review, ela não vai mais se preocupar de fazer aquela análise sintática ali que está faltando um ponto e vírgula, a chave está de maneira errada. Tem a qualidade, né? Ajuda isso na qualidade. Aqui, as vantagens de padronizar em modo geral, né? Produtos e serviços. E aí tem a compatibilidade, né? Ajuda a garantir a compatibilidade, tipo plug de tomada, né? Imagine se cada fabricante fabricasse seu próprio plug, né? E tem a segurança. Então, em relação ao tipo plug de tomada, tem o plug de 10 amperes, o plug de 20 amperes. Cada um tem uma especificação diferente, né? Por causa da taxa alta de corrente.
automaticamente. Acho que não está indo. Falhou aqui, ó. Aí. Então, aí, imagina o seguinte cenário, né? Cada empresa, time, desenvolvedor começa a implementar sua própria filosofia de resposta de erro, né? O que isso aconteceria, né? Cada um teria seu próprio formato, né? Então, imagina a empresa A, a empresa B e a empresa C. E a empresa C quer consumir da empresa A e retorna lá 422 com uma certa sintaxe de resposta de erro, errors com erro emails invalid. E aí o outro API B faz aquilo que a gente sempre fez no início, né? Resposta 200, erro igual a true e é assim que se vai, né? E aí aqui é um exemplo de como que é as respostas de erro de grandes empresas, né? O Google, Facebook, Spotify, eles têm uma certa similaridade no termo de mensagem e status code, mas em outro ponto de vista, cada um tem a sua estruturação, né? Então, se você fosse consumir de cada uma delas, você teria que ter, vamos dizer assim, uma maneira ali de identificar onde que está a mensagem, onde que está o status code e os outros tipos de erros. E aí qual que é o problema disso, né? Isso é ruim para quem está consumindo, isso porque vai ter que implementar várias maneiras, vai ter que utilizar ali um design pattern ali de adapter ali para consumir de uma API A, de uma API B. Hoje, porque hoje a gente só pensa no caso de sucesso ali e pronto. A gente não dá muita importância nos erros que pode dar. E aí, como que a gente pode padronizar essas respostas de erro, né? Então, existe atualmente a RFC 9457, que ela é chamada de Problem Details for HTTP APIs. E aí, o que ela é, né? Ela é uma evolução da 7807. Essa RFC 7807, ela foi criada por Mark Knowlton e Eric Lloyd, que é os dois primeiros aqui da foto. E ela foi publicada em março de 2016. E aí veio essa RFC 9457 com pequenas mudanças, porque havia muita dúvida na RFC 7807, né? E aí vocês podem ver que ela é recentemente, ela foi publicada em julho de 2023. E aí adicionou um novo autor, que é o Sanjal Dalal. E aí o que ela define, né? Define um detalhe do problema como uma maneira de transportar detalhes legíveis por máquinas de erro em uma resposta HTTP para evitar a necessidade de definir novos formatos de resposta de erro para APIs HTTP. Máquina para máquina e de máquina para humano. E aí, um exemplo, né? Qual que é o melhor status para designar quando
não tem saldo suficiente e o usuário quer pagar uma conta, né? Então tem aqui o 403 forbid e tem o content type application JSON, né? E aí, qual que é a definição dessa RFC? A primeira coisa dela é que ela define como os status code para o range 400 e 500. Então o cliente serve erro e o interno serve erro. E aí a primeira mudança que tem nessa RFC é o content type, que estabelece o application problem JSON e o application problem XML. Então isso aqui garante que você está já definindo a estrutura do RFC, né, seguindo as diretrizes. E por outro lado, no corpo de resposta, existem os membros do objeto do detalhe de problema, que são 5 membros, né? Alguns são obrigatórios e outros são opcionais, mas são customizáveis e extensíveis. E aí, quais seriam esses membros do objeto, né? O primeiro delas é o type, né? Uma URL para um documento que descreve o tipo de problema. Então você tem ali, quando imagina o formulário de validação, e aí você cria uma página web ali de erros invalid. E aí seria essa URL, e aí quando a pessoa que fosse consumir essa API, se acontecesse esse tipo de problema de validação, ele ia poder ver lá o que é o problema, como solucionar esse problema. Então ajudaria o desenvolvedor na hora que estivesse consumindo essa API. E aí tem o title, né, que é obrigatório. Ele é um breve resumo do tipo do problema para o humano. Então quer dizer que aqui você vai descrever uma mensagem para o humano, não para a máquina. E ela não deve mudar para ocorrências do mesmo tipo. Então se ocorrer um erro de validação e você coloca ali que o título é invalid, você não pode mudar para outros contextos. Você sempre tem que deixar aquele mesmo título. Mas aí se você tiver que construir sempre o type, você não precisa construir o type toda a vida, né? Uma URL para descrever os problemas. Você pode deixar o type implícito com about blank. E quando você define isso, obrigatoriamente o title tem que ser o mesmo título do status code. Então se retornou 403, então o title vai ter que ser o forbidden. Então o título aqui, você só vai descrever uma mensagem diferente do status code quando você tem um type, uma URL que descreve sobre aquele determinado tipo de problema. E o detail é uma descrição detalhada do problema. É para humanos e é para ajudar o usuário a identificar o problema e como corrigir o problema. Tem o status, que é o status HTTP gerado pelo servidor de origem, né? Então aqui é um campo opcional que você pode retornar no corpo da resposta. Só que tipo, você define ele, porque às vezes se você tiver algum proxy que muda o status code, você já vai ter o status code do erro que deu a origem. E aqui é onde que vem a maior dúvida, a mudança que teve dos 7807 para a nova RFC. Que é o instance, que é uma referência URL que identifica a ocorrência específica do problema. Pelos artigos que eu pesquisei, ele fala que é para você colocar o URL onde que ocorreu aquele determinado tipo de problema. E outros já falam de outra maneira. Então aqui é onde que está uma grande dúvida aqui até o momento. Eu acho que falta exemplificar ainda mais essa parte do extenso. Só que ele é um campo opcional. E aqui é um exemplo com type, né? Então tem aqui sem crédito, né? Ele retorna aqui para aquele exemplo que está querendo pagar uma conta, retorna aqui o 403. O content type aqui é o application problem my JSON. E aí vocês
verifica aqui que tem o type, onde que ele coloca aqui exemplo.com/problems/out of credit. Então quer dizer, então tem uma URL específica para mostrar para o desenvolvedor ali que o que ele precisa fazer ali para solucionar aquele problema. E aí tem o title, informando que você não tem crédito suficiente, né? E tem o detail, olha, seu saldo atual é de 30, mas custa 50. E tem o extenso aqui, onde que é uma URL, né? Não informa muito na RFC sobre essa instância. E aí vem os campos customizáveis, né? Extensíveis, né? O BLC aqui 30 e o account. Então quer dizer que essa RFC ela segue umas diretrizes, né? Alguns atributos você precisa seguir, mas ele te deixa você adicionar novos atributos. E aí um exemplo aqui sem o type, né? É praticamente a mesma coisa, só que o type aqui é o about blank e o título obrigatoriamente tem que ser o forbidden. Essa é a diferença com type e sem o type, né? Então ele deixa você ter essa flexibilidade. E aí, falando em pacotes, né? Existem inúmeros pacotes, aqui eu estarei falando só sobre o PHP, mas existem pacotes para Node, Go, Java, Python, né? E aí, quais seriam esses pacotes, né? Tem o API Problem, que é do Krell, é um cara bem famoso aí na comunidade PHP. Então aqui ele define aqui New API Problem, coloca o título, e aí coloca a URL, né, o type, seta aqui o detalhe do erro. Se tiver uma instância que ele define, e aí ele adiciona também as customizações, né, dos campos. E aí ele retorna aqui como JSON. E aí um outro pacote que tem para o PHP é o API Problem. Esse é do PHP Roll. Então ele já tem aqui uma definição aqui de API Problem Exception. Trabalho muito no HTTP Exception, né, com o status code, com detail aqui. Tem outras informações aqui abaixo. E aí um uso que eu gosto desse pacote aqui é porque ele já te define já as classes. Então no caso aqui do 400 ele já tem o Bad Request Problem. Então você só instancia e vai ter você só coloca as informações de detalhe, título e outras informações. E aí, quais seriam as empresas que utilizam, né, essa RFC? Uma delas que eu gostei muito foi a United, né? Aqui tem uma requisição de ordem, né? Resposta 404, retorna aqui o Application Problem JSON, o status 404 aqui, o título Not Found, e aí o detalhe, né? O artigo atualmente não está disponível. Então aqui o type aqui, ele é implicitamente o About Blank. E aí um outro exemplo aqui sobre validação de formulário, né? Ele aqui tem uma requisição de atualizar o usuário, passando a idade de 17, retorna 400. E aí aqui ele tem o type aqui, onde que ele informa aqui, ó, errors/invalid, né? Então, se você entrar nessa URL, você vai saber mais sobre esse tipo de problema de invalidação. Retorna o status. O título é invalid, então qualquer erro que tiver de validação de formulário sempre vai retornar invalid. E aqui o detail ele forma que o corpo da requisição é sintaticamente correta, mas não é aceita por causa dos dados. E aí ele retorna aqui os erros que deu, dizendo que o campo nome é obrigatório. E aí outras empresas que utilizam é o Akamai e o Passport. Todas elas têm a documentação também mostrando o uso da padronização. E aí qual que é a conclusão, né? Facilita a depuração de erro, né? Então para o desenvolvedor isso ajuda a identificar e depurar os problemas
melhora a experiência do usuário, né? Então, para o usuário consegue entender melhor o problema ali, por exemplo, no caso anterior que o nome é obrigatório, então ele informa, aumenta a interoperabilidade, né? Os vários sistemas conseguem comunicar dados facilmente, melhora a documentação da API, então ajuda para quem está desenvolvendo ali a integração, a como lidar com os erros, né? E aí sobre o padrão RFC, ele é um padrão simples, é fácil de entender, né? Salvo essa parte do instance, que ainda há algumas dúvidas. Ele é flexível, né? Então ele te deixa, por exemplo, ter o type sem o URL, o type about blank, né? Para você não ter que criar sempre uma URL específica do tipo de problema. É extensível porque ele deixa você adicionar novos campos. Ele, por causa disso, ele se torna poderoso, né? Porque você segue uma padronização, tendo essa flexibilidade e essa extensibilidade. Utiliza os dois content type, né? Tanto para JSON, tanto para XML, que é muito utilizado em nota fiscal. Tem inúmeros pacotes. Se vocês pesquisarem os pacotes aí na internet, vocês vão encontrar vários. A comunidade ajuda muito nesse quesito. E também é fácil implementar, né? Se vocês verificarem ali os pacotes que foram apresentados, é só instanciar e aí retornar, que ele já retorna no formato ali do JSON ou XML. E aqui é algum dos links, né? Recomendo esse link representando o detalhes de problemas, né? Esse aqui é um link no YouTube sobre o Mark Notting falando com o Eric Audi sobre a RFC 7807. Esse é um vídeo antigo, mas explica um pouco sobre a RFC. As RFC 7807 e a 9457. Tem um outro artigo muito interessante que é o Understand Problem in JSON, né? Que explica mais detalhadamente. Sobre a RFC 7807, vocês vão encontrar vários artigos. E aí um único artigo que tem na internet por causa de ser muito recente é esse Problem Details aqui, falando que o RFC 7807 está morto e vive o RFC 9457. Esse é o único artigo recente falando sobre as mudanças que teve nesse RFC 9450, que foram bem assim sutis para dar um pouco mais de clareza em alguns aspectos. E é isso. Não sei se foi muito rápido. Nada das palmas chapéu alemão também, não? Boa. Tô aqui no meio da comunidade, Pedrosa. Queria saber de vocês, alguém tem alguma pergunta para Pedrosa? Olha lá, tem uma lá na frente, então vamos lá. Olha só, é o jogo da pergunta. Vamos lá. Se você fizer a pergunta certa, você vai levar para casa um abraço. Parabéns, Leandro. Cara, você mostrou as bibliotecas aí, a CREL e a PHP Pro lá. Elas são para gerar API. Você chegou a ver se tem as bibliotecas do lado do cliente? Por exemplo, eu estou consumindo a API de alguém e essa API implementa RFC. Eu vou ter que do meu lado também ler essa resposta, ler o campo type, ler o campo title. Você sabe se tem pacotes que facilitam essa leitura ou se esses pacotes já oferecem esse lado do cliente? Então, esses pacotes geralmente é para o lado de quem está montando uma API para que outras pessoas, desenvolvedores, vão consumir essa API. Então, é para te ajudar, para quem, tipo assim, tem o usuário, né? E aí vai consumir uma API. Eu estou construindo uma API para tal parceiro. Então, eu vou facilitar a entrega dessas respostas. Já para o lado do cliente, não tem. Eu não vi nada disso. Mas, assim,
teria que criar, mas só de você seguir a padronização, né, de ter ali alguns determinados campos, vão ajudar ali a ter melhor entendimento do que está acontecendo. Porque a RFC ela é bem clara entre ter os campos atributo de máquina para máquina e máquina para humano, que seria o title e o details, né? Show. Mais alguma pergunta? Não entendi o que você falou. Eu Que vou nome entrar. maravilhoso, CREL, né? Para uma biblioteca. Vocês não acham? Deve ser um brasileiro que fez. Bom dia. Com relação a um projeto que já está mais maduro, por exemplo, Cuidado, Léo. onde a descrição do erro está como description, ou talvez message, dependendo de como está resolvida a API. Ao aplicar algo que eu vou padronizar para não conhecer essa RFC, já foi visto alguma coisa que eu consiga depreciar o message, o atributo, ou simplesmente vai ser clonado e começar a seguir essa RFC? Isso foi até uma discussão lá na empresa lá, que tipo, para não ter quebra, né? Porque se já tem uma coisa publicada e você muda ali, você quebra ali para o usuário, né? Para quem está consumindo. Então, assim, a sugestão é que as próximas APIs que você fosse construir, né? Quando você tem aquela mudança ali do measure, e se você está utilizando a versão semanticamente, né? E você já começa a utilizar a RFC para não houver essa quebra de compatibilidade, né? Porque se você for trocar, por exemplo, ali de message para details ou outros campos ali, você pode quebrar e você pode ter um problema, né? Então a sugestão é que as próximas. Agora se você já tiver uma API que, vamos dizer assim, a API é interna, você, por exemplo, dentro da sua própria empresa tem a API interna que você consome, aí é combinado ali com o time que você vai trocar e aí a equipe ali de dentro ali tem que fazer essa mudança. Mas a API externa é melhor que seja uma nova API, uma nova release dessa API. Boa. E Pedrosa, temos perguntas online. Quer Emerson trocar? Martins, já está conectado na Memed, Pedrosa? E agora, hein? É. Colocar a gente agora aqui, né? Colocar. Então, isso para as novas APIs, pelo menos lá eu já estou implementando essa parte da RFC. Mas para as que já estão publicadas não dá para mexer por causa dessa quebra de compatibilidade. Então as novas a gente já tá começando a trabalhar em cima dessa RFC. Na época, quando eu apresentei na MEMED, era 7807, que foi o ano passado. Agora já tem a 9457. De novo, ficou mudo lá. E o Luiz Otávio, o microfone não aguentou essa minha voz de radialista. Luiz Otávio perguntou, nesse contexto, qual a importância de documentações como Swagger? Cara, o Swagger São é contexto muito importante, né? Quando você está construindo a documentação, hoje tem plugins, né, que quando você está programando já você coloca que a cabeçalho e já gera a documentação Swagger. Ou você pode escrever ali na raça, ali no JSON, no YAML ali. Eu prefiro no JSON e YAML porque eu tenho a maior customização e aí eu posso criar os esquemas ali. E aí como você segue uma padronização, então o esquema vai ser o mesmo, né? Então você só reaproveita e faz de um tipo de um problema para o outro, você coloca apenas as customizações dos atributos novos para determinado tipo de problema. Fechou. Era isso, Pedrosa. Parabéns pela palestra, mais uma salva de palmas para o Pedrosa. Obrigado.